Jesus disse assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, vou traduzir, aonde estiverem 2 ou 3 concordando comigo, eu vou manifestar minha presença no meio deles. Se tiver concordância, tem manifestação. Se tiver concordância, tem revelação. Ele sobe e de cima mantém a mesma aliança. O que vocês ligarem aqui vai ser ligado lá. Que é isso? Concordância. O que vocês desligarem aqui vai ser desligado lá. Deus me deu uma frase sobre Zacarias, eu esqueci porque eu não queria falar ele errado em nada. Ele me disse categoricamente assim: olha, quando a sua boca não estiver pronta para falar o que você crê, não abra para falar do que você tem medo. Se você não estiver pronto para reproduzir o que Deus te disse, se você não estiver pronta para concordar com aquilo que Deus te falou, se a tua fé ainda não tiver sido maturada o suficiente para gerar em você capacidade de verbalização e de repetição em cima daquilo que Deus lhe disse, ganha-se mais se tu ficares de boca fechada do que você dando voz ao seu medo, do que você dando voz à sua incredulidade. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, por que Deus trata do coração? Para que nós possamos tratar e alinhar a nossa boca e as nossas palavras em linha e em coerência com o nosso coração. Para Deus, mais importante do que você fala é a motivação que te leva a dizer o que você está falando. Vou te dar um exemplo. Se você pegar as palavras no grego de Lucas capítulo 1 e pegar as mesmas palavras do mesmo capítulo, quando o Senhor, do capítulo 2, quando o Senhor manda o mesmo anjo entregar uma mesma palavra sobrenatural de milagre para Maria, Maria vai repetir exatamente as mesmas palavras que Zacarias disse. Abra comigo a sua boca e diga: as mesmas. Ela vai repetir exatamente as mesmas palavras quando o anjo Gabriel diz para ela: olha, você vai conceber e vai dar à luz ao Filho de Deus. Ele é remanescente da casa de Davi, seu reinado não terá fim. E ele começa a falar do Messias, e ele diz que o ventre de Maria, aquela virgem, vai gerar o Filho de Deus. Aí Maria vai perguntar para ele exatamente, utilizando as mesmas palavras que Zacarias utilizou: como se dará estas coisas? Só que Zacarias, ele acrescenta, ele diz assim: porque eu sou velho e a minha mulher já cessou o costume das mulheres. Maria não faz esse acréscimo, ela diz: como se dará isto, visto que eu não conheço homem algum? Agora, eu te pergunto, por que eles refletem aparentemente as mesmas palavras transcritas no grego, do mesmo jeito, mas para Maria, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas para Zacarias, o que ele diz? Para Zacarias ele diz: agora o que? Por causa dessas palavras. São as mesmas palavras de Maria, mas não foram ditas com a mesma motivação de Maria. Lembra quando Samuel estava na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei, mas ele ainda não sabia qual era o rei? Ele olhou para Eliabe, Abinadab, Samar. Ele pensou: certamente já está diante de mim o ungido do Senhor, aquele que o Senhor escolheu. E aí o Senhor vai bradar no coração de Samuel e vai dizer assim para ele: não te atente para a aparência, porque o homem olha o exterior, mas eu, Samuel, eu olho para o coração, eu sondo as intenções, eu conheço aquilo que está por dentro. Davi vai salmodiar ao Senhor e ele vai dizer assim: se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, ali tu me vês. São exatamente a mesma coisa. E se eu subir até onde a alva, ou seja, a luz do sol é capaz de alcançar, ali tu também me vês e ali tu também estás. Porque, Senhor, tu me sondas e me conhece antes que a palavra venha em minha boca. Tu sabe o que está no meu coração. Deus está dizendo: quero ouvir palavras de concordância, desde que essas palavras estejam alinhadas com o seu coração. Agora precisamos nos preocuparmos com uma coisa. Que coisa, Camila? De que andamos enchendo o
nosso coração. Enchemos o nosso coração daquilo que nós ouvimos. Completa para mim, para eu ter certeza que tu está acompanhando o raciocínio. Enchemos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma daquilo que ouvimos. Enchemos o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma daquilo que ouvimos. Então começamos a reproduzir aquilo que ouvimos. E na maioria das vezes, apesar de termos da parte de Deus palavras de vitória, promessas de triunfo, não damos voz àquilo que ouvimos de Deus, mas temos facilidade de darmos voz àquilo que ouvimos de nós mesmos. Manifestamos incredulidade através das nossas palavras. Veja isso, as mesmas palavras. Mas quando Maria pergunta como se dará isso, o que ela está dizendo é: o que eu preciso fazer para começar? Quando Zacarias pergunta isso, o que ele está dizendo é: não há nada que eu faça para isto acontecer. Ei, não, você não entendeu, eu vou falar de novo, abre essa mente. Quando Maria faz a citação dessas palavras, o que ela está querendo dizer é: o que eu preciso fazer para isto começar? Quando Zacarias faz uso das palavras, o que ele está dizendo é: não há nada que nós façamos para que isto aconteça. Para ela, Espírito Santo. Para quê? Para encher mais ainda, para gerar mais ainda, para crescer mais ainda. Para ele, vai ficar mudo, sentença, não fala mais nada. Agora veja, isso é castigo, isso é proteção. Quando suas palavras não concordam com o que Deus liberou, é melhor enrolar a língua para o lado de dentro da boca do que soltá-la para o lado de fora dos lábios. Porque sempre que você não dá voz ao que Deus disse, dará voz ao que alguém que não Deus te falou. Porque a língua é um músculo curioso. Já foi no dentista, tirou o tártarozinho? Eu sei que tu tá com esse sorrisão aí de lente, ninguém diz. Mas antes disso entrar, o tártaro teve que sair. E tu voltou para casa vasculhando a língua em cada lugar onde o motorzinho do dentista passou. E por que você faz isso? Porque a gente fala, grosso modo, que a língua é o músculo mais curioso do corpo. Ela não consegue ficar calada dentro da boca, nem quando a boca está fechada. Ela se mexe o tempo todo. Por isso, a palavra de Deus diz pela boca de Tiago que ela tem o poder de ser inflamada pelo inferno, porque ela é mais apressada do que a capacidade de raciocínio. Membro curioso, se antecipa. Agora, aonde está o poder da vida? Na palavra. E aonde é manifestada a palavra? Através dos nossos lábios. Ezequiel capítulo de número 37, Deus vai entregar para Ezequiel a palavra. Vem comigo. Deus vai entregar para Ezequiel E ele diz assim: olha, no meio do vale de ossos que estavam cheios de ossos sequíssimos, ele diz assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes. Então profetiza, filho do homem. E aí Ezequiel não começa a profetizar, Deus começa a liberar a palavra. Só que ele não libera a palavra sobre o vale. Vem comigo, gente, redobra a atenção. Ele libera a palavra sobre Ezequiel. Deus não libera a palavra sobre o vale, Deus libera a palavra sobre... Agora eu te pergunto, teria a palavra de Deus mais poder na boca dele mesmo ou do que na boca de Ezequiel? Camila, não entendi. Vai entender. O texto diz que Deus vai para o meio do vale, ou melhor, coloca Ezequiel lá, e ele não está presente em maneira onipotente ali, apenas onipresente, é uma visão. Aí ele diz assim: filho do homem, tu profetiza. E tu vai profetizar assim, ó. Assim diz o Senhor. Aí Deus entrega a profecia inteira que ele tem que profetizar. Quem ainda está comigo, diga amém. Quem ainda está prestando atenção, diga eu. Quem quer ir embora agora, diga eu. Vai. Foi sem querer, isso é prontidão, é língua, é curioso, lembra? Eu tenho certeza que animada desse jeito não quer ir. Só foi ela, tadinha. Não tem como. Então veja, Deus está liberando a palavra que é dele. Vem comigo. Deus está liberando a palavra que é? A palavra
que é de Deus, ela tem poder porque ela é Deus. João capítulo 1, no princípio era o verbo, palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então veja, Jesus é a manifestação em carne do Deus vivo que já estava desde que o mundo existe. Aonde Jesus está em Gênesis 1, Camila? No haja, ele é o verbo vivo. Depois, como diz João, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça, verdade. Andamos com ele, comemos com ele, oramos com ele. Vou traduzir: oramos com a palavra, deitamos com a palavra, buscamos com a palavra. A palavra estava viva em nós, nos nossos corações, nas nossas refeições, nos nossos quartos. A palavra. Agora, o que ele está dizendo na biografia de Jesus Cristo? Que Jesus é Deus e Deus é a palavra. Vai ouvindo. Então por que a palavra de Deus tem poder? Porque a palavra de Deus manifesta quem ele é. Vem comigo. Por que a palavra de Deus tem poder? Porque a palavra de Deus manifesta quem ele. Você quer ver? A palavra de Deus é tão poderosa que não depende do recurso da fé. Quando ela é dita pelo próprio Deus, ela só depende do meu recurso para receber o que Deus disse. Ouça, mas não depende do recurso fé quando é Deus que fala. Quer ver? E disse Deus, haja luz. Quem disse amém? Quem disse eu concordo? Quem disse está ligado? Responda com inteligência. Houve manifestação de fé para ver manifestação de mundo? Deus precisou de fé para fazer sol? Fé para fazer lua? Só houve apenas manifestação de... Só que Deus é a palavra e a palavra é Deus. Então quando ele libera a palavra, ele não depende de nenhum outro recurso, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Não, é pouco glória para muita palavra. E não estou falando isso porque estou pregando, está repreendido. Estou falando isso porque estou falando de Deus. Quando prega-se a palavra de Deus, fala-se de Deus. Quando canta-se a palavra de Deus, fala-se de Deus. Quando dá testemunho debaixo da palavra de Deus, é Deus aparecendo no meio do culto. Então toda vez que eu falar da palavra de Deus, trate de reagir ou saia, porque o que a palavra de Deus diz é: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Davi continua e ele diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, a voz do Senhor está acima das muitas águas, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Sabe o que Davi está dizendo? Quando Deus fala, a congregação não só pensa, ela reage dizendo glória, ela reage reconhecendo a glória dele, porque ele e a palavra de Deus são uma coisa só. Volta. Ei, Miguel, tu veio? Fica comigo. Volta para Ezequiel. A palavra de Deus está sendo falada, mas repara no texto, repara na visão. Tomou-me pela mão, me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Os ossos estavam sequíssimos. O texto diz assim: me deixou lá. E me deixou? Então Ezequiel não está sentindo ali a presença de Deus, porque Deus não está na sua onipotência ali. Ele só está ali na figura da visão onipresente. Ouço a sua voz, mas não sinto suas mãos. Ouço sua voz, mas não ouço os seus pés. Ouço sua voz, mas não vejo nada que me aponte a realidade de que Deus esteja aqui. Preciso de alguma coisa para crer que Deus esteja? Não, porque pode ter mão, pode ter pé, pode ter tudo. O que mais evidencia Deus não é figura. Por isso o nosso Deus é invisível, porque a maior característica de Deus... Alguém está me ouvindo aqui? Alguém luta para saber onde está o santo sudário no desenvolvimento da crença de onde Jesus demonstrou a marca do seu rosto. Outros lutam para discutirem como seria a imagem do Cristo que caminhou entre os homens. A igreja evangélica protestante segue incondicional, triunfando sobre a palavra dita a Pedro, triunfando sobre a palavra dita a Filadélfia, tendo pouca
pouca força. Ele não diz guardaste o cálice, ele não diz guardaste o santo sudário, ele não diz guardaste a minha imagem, porque a imagem passa, o quadro acaba e o santo sudário se deteriora. Ele diz, mas bem-aventurada, oh forte, as portas do inferno não vão prevalecerão, porque tendo pouca força, não tem imagem, não tem imagem, não tem imagem, não tem ritual, não tem, mas guardaste o que é mais importante, o que? Guardaste a minha palavra. Aonde a minha palavra estou, eu estou. Aonde a minha palavra está, eu estou. Eu estou aqui nesse púlpito e Deus também está aqui nesse altar. Você está sentado nessa cadeira e Deus também está aí nessa cadeira. Quem está online ao vivo agora com a gente, pode estar no sofá e Deus está no sofá. Pode estar na cama e Deus está na cama. Pode estar no carro agora e a presença de Deus entra no teu carro, assim como a palavra de Deus entra, porque Ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis e será feito, porque eu respondo pela minha palavra, eu me garanto na minha palavra. Filho do homem, filho do homem, filho do homem. Deixa eu responder uma coisa. Sabe o que você está vendo aqui? Sabe o que faz você levantar da cadeira? Sabe o que faz você ter vontade de reagir? Não é Camila Barros não. Tira a palavra da minha boca para ver se tu levanta. É Camila